Olá, você chegou no Como Colorir, o canal mais colorido do YouTube. Eu sou a professora Débora e na aula de hoje eu vou ensinar você a como colorir um fundo de pedras. Os materiais que eu vou usar na aula de hoje são os lápis escolares da Faber-Castell. Eu vou fazer dois efeitos diferentes. Um deles, uma pedra mais tradicional, e o segundo, uma mais criativa, usando cores diferentes. O que é legal de você observar nessa aula é que a técnica ela se mantém a mesma e você pode ser criativo na hora de modificar as cores que você está usando. Nós vamos precisar de 3 tons, um tom claro, um tom médio e um tom escuro. É muito legal que você tenha esses 3 tons em lápis diferentes e não usar o peso da mão para construir ele, porque quanto mais cor, mais interessante vai ficar o resultado final do seu desenho e você pode trocar a cor da maneira que você quiser. Vamos aprender? Preparei a minha mesa aqui para começar e eu desenhei aqui um quadradinho e dividi ele no meio. A intenção é pintar cada um de uma cor. A primeira coisa que você vai precisar é usar um lápis de escrever e a gente vai desenhar essas pedras. Elas podem ser regulares, mais redondinhas, ou pode ser irregulares, aí fica a seu gosto. Eu gosto de fazer um desenho em que elas vão se encaixando uma na outra e mesclando também os tamanhos, uma grande, uma pequena, uma média, para dar uma dinâmica mais legal. Todas as pedrinhas estão desenhadas. O segundo passo, eu gosto de passar a borracha por cima para tirar o excesso de grafite. Vou usar hoje o limpa-tipos, que tá bem sujinho por sinal, e é mais prático porque não vai fazer muita sujeira aqui na minha mesa. É legal manter ainda um pouquinho de grafite para você poder enxergar o desenho que tá embaixo. Para fazer as pedras tradicionais, eu gosto de usar 3 tons de cinza, um escuro, um médio e um claro. Eu vou começar com um tom mais escuro e vou pintar o fundo de todas essas pedras. Os lápis que eu escolhi usar hoje são os lápis tradicionais da linha Eco da Faber-Castell. Eles não têm uma pigmentação muito forte, então eu tive que fazer bastante pressão no lápis para a cor ficar clarinha assim, do jeito que vocês estão vendo. Agora eu vou usar o cinza mais claro, que ele é meio azulado, e vou pintar todas as pedrinhas. Agora, com cinza médio, eu vou criar sombras nas pedras. É muito simples, você vai escolher aonde vai ser a parte de luz e aonde vai ser a sombra. Eu vou fazer a pintura com um movimento circular e eu não vou chegar a encostar nas pontas da pedrinha. Assim, ó, só assim já dá um volume nas pedras. Então, eu vou voltar aqui com o mais claro e vou reforçar a transição de cores. Passando por cima. Deixando o restinho mais claro. E aqui eu já tenho um bom volume. Vou fazer a mesma coisa em todas as outras pedras. Como você pode observar, a pigmentação desse lápis é bem fraca. Então, eu tenho que gastar um pouco mais de tempo, com um pouquinho mais de paciência também, para que a cor cresça um pouco mais. Inclusive, eu fiz até uma sombra nessas pedras para valorizar um pouquinho mais elas, por causa delas estarem emaecidas. Eu fiz, na outra metade, a mesma técnica, só que dessa vez usando 3 tons de roxo. Eu usei esse roxo mais escuro para fazer o fundo, um lilás para fazer o fundinho das pedras e um roxo médio para colocar a sombra. E a técnica de como colorir as pedras é essa. Você pode repetir essa técnica usando o material que você tem à sua disposição e com as cores que você quiser. E esse foi o resultado final. Mas eu não fiquei satisfeita, então eu coloquei aí para vocês usando o lápis de cor da Prismacolor. A técnica é a mesma, desenha as pedras, pinta um fundo com um cinza escuro e com um cinza médio e um cinza claro você vai criando os volumes de cada pedra. Olhe a diferença que dá só de trocar o material que você está usando. Eu vou colocar, inclusive, nos cards um vídeo que eu coloquei na semana passada, que fala sobre as diferenças entre as marcas de lápis de cor. É gritante a diferença, gente.
E veja agora como ficou o resultado final usando uma marca diferente. Esse é o Prismacolor. E a aula de hoje chegou ao fim. Mas semana que vem tem mais. Enquanto isso, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para quem quer conhecer um pouco mais sobre o colorir, né? Se inscreva aqui no canal Como Colorir para você nunca perder nenhuma aula. A minha classe tá ficando lotadinha de gente aqui que gosta de aprender um pouco mais sobre colorir. E a gente se vê na próxima aula, sexta-feira, às 11 horas da manhã.